pesquisa do Instituto Ideia, que foi divulgada hoje e traz cenários da disputa estadual pelo governo de São Paulo e tem muito a ver com o que o Pedro Venceslau estava trazendo na análise dele. Por quê? Porque olha a simulação aqui de primeiro turno, com o governador Tarcísio de Freitas liderando as intenções de voto. Ele é candidato pelo Republicanos e Fernando Haddad pelo PT. Só que olha a questão aqui, como os demais candidatos, além de Tarcísio e Haddad, têm uma pontuação muito baixa, Vera Lúcia do PSTU 3%, Carlos Machado do PCB 1%, os 34% de Fernando Haddad, somado com todos os outros adversários, não chega, no atual momento, aos 51% dos votos totais de Tarcísio de Freitas, o que colocaria o governador reeleito em primeiro turno com ali uns 55% ou mais dos votos válidos, que é como o resultado oficial é divulgado pelo TSE. Mas vamos seguir aqui com esse cenário, trazendo a outra tela. Vivian Mendes, que é candidata pela UP, 1%, Isadora Dias do PCO, 0,1%, 4% dos entrevistados votariam em branco, nulo ou não votariam em ninguém e 7% são os indecisos. Débora. E um eventual segundo turno entre Tarcísio e Haddad, o atual governador mantém ali a liderança. Vamos aos números. Tarcísio soma 53% das intenções de voto, enquanto Haddad tem 37%. 4% votariam em branco, nulo ou não votariam em nenhum dos dois. Outros 6% não sabem. A pesquisa ouviu 1.800 eleitores do estado de São Paulo entre os dias 5 e 8 de agosto. Margem de erro de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. Este levantamento foi contratado pela Associação Comercial de São Paulo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral. Então, se tem pesquisa, temos que chamar Pedro Venceslau para a gente analisar esses números. Você avalia que tem cara de fechar essa fatura no primeiro turno? Como é que é? E quais as perspectivas para Haddad para virar esse jogo? Olha, o Haddad, o Partido dos Trabalhadores, o governo Lula, todo mundo torceu muito para que o Paulo Serra, ex-prefeito de Santo André, e o Kim Kataguiri, do Partido Missão, saíssem candidatos a governador aqui de São Paulo. Eles se colocaram como pré-candidatos, foram até o limite ali do prazo eleitoral, depois decidiram disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. Com a presença dos dois, a chance de segundo turno em São Paulo seria muito maior, porque são eleitores que têm um perfil mais de direita, centro-direita. No caso do Paulinho Serra, o PSDB governou o estado de São Paulo por mais de 28 anos, na verdade por 28 anos. Agora, o esforço da campanha do Fernando Haddad é evitar o segundo turno e, obviamente, o do Tarcísio é que a eleição seja resolvida no primeiro. E qual a estratégia de cada um dos lados? Do lado do Tarcísio de Freitas, a estratégia é focar a campanha na capital. Claro, ele vai rodar o interior também, vai dar atenção para cidades como Ribeirão Preto, São Carlos, vai rodar também aqui na Baixada Santista, mas vai focar muito na capital. E para isso ele escalou como embaixador da sua campanha o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, que tem se mostrado bastante combativo e engajado na campanha do governador, tanto que já é apontado como sucessor do Tarcísio na eleição de 2030 para o governo de São Paulo. Isso porque nas últimas eleições, na verdade, historicamente aqui no estado de São Paulo, a esquerda vai bem na capital e na grande São Paulo, ganha as eleições, ela nas últimas 3, 4 eleições venceu na capital, com Haddad, com Lula, com Dilma, mas perde no interior e a diferença acaba favorecendo o candidato do campo da direita ou do campo conservador. Então, muito foco aqui na capital, propostas para a capital, metrô, que o Tarcísio investiu muito no metrô, expandiu as linhas aqui do estado de São Paulo. Hoje é possível chegar de metrô, por exemplo, até o aeroporto de Guarulhos. Do lado do Haddad, a estratégia é justamente buscar o eleitor que foi do PSDB, aquele eleitor cativo tucano nesses 28 anos. Para isso que o presidente Lula, na montagem do palanque aqui no estado de São Paulo, escolheu Simone Tebet como candidata a senadora e também Marina Silva como a segunda candidata. Márcio França ficou como candidato a vice. Ou seja, a Simone Tebet vem para São Paulo disputar pelo PSB depois de ter tido um bom desempenho na eleição presidencial de 2022, com mais de 6% das intenções de voto aqui no estado de São Paulo. Foi o melhor desempenho dela na disputa presidencial daquele ano. A Simone é considerada uma candidata que consegue dialogar, ter conexão com esse eleitorado mais conservador, mas que é anti-bolsonarista.
Não por acaso, como revelei aqui na semana passada, a campanha da Simone Tebet cercou-se de tucanos históricos, que são remanescentes das gestões de Geraldo Alckmin ou de Bruno Covas. O marqueteiro dela é o Felipe Sotelo, que foi do PSDB, e ela tem feito campanha, inclusive, enaltecendo os senadores que foram do PSDB e também, ao lado deles, os senadores que foram do PT, para querer dizer assim que houve um rebaixamento da representação paulista no Senado, que hoje é representado pela Mara Gabrilli e pelo astronauta Marcos Pontes, e também pelo senador Giordano, que herdou a vaga do deputado Major Olímpio, que morreu de Covid durante a pandemia. Então, essa estratégia fica bem clara também com o papel de Geraldo Alckmin, muito importante na eleição presidencial, focado aqui em São Paulo. Geraldo Alckmin vai focar o interior do estado, vai conversar com aqueles prefeitos do interior com quem ele tinha relação ou que são remanescentes daquele período, para tentar criar, estabelecer essas pontes para a campanha do Fernando Haddad. O Geraldo Alckmin também já vinha fazendo esse trabalho nesses 4 anos como vice-presidente, de fazer uma espécie de manutenção da política aqui no estado de São Paulo. Todo final de semana, nesses 4 anos em que ele foi vice-presidente da República, Geraldo Alckmin veio para cá, ficou ali naquela padaria que é próxima onde ele mora, no Morumbi, recebendo vereadores, prefeitos, lideranças do interior, para manter essa conexão viva. E o Márcio França, que é do PSB, que foi governador do estado de São Paulo, também cumprindo esse papel. Portanto, é uma campanha, a de Fernando Haddad, com pouca estrela, com pouco PT. A gente vê pouca imagem do PT, a sigla do PT na campanha do Fernando Haddad. Não chega a ser uma campanha laranja, da cor laranja, no sentido de evitar o vermelho, como aconteceu em 2018, quando o Haddad disputou a presidência da República e precisava furar a bolha da esquerda. Mas ainda assim é uma campanha que tem esse perfil. O próprio Haddad não é considerado uma liderança tão alinhada assim com as correntes mais à esquerda do PT. Ele que é o defensor do arcabouço fiscal, inclusive já bateu de frente com essas correntes consideradas mais à esquerda do partido.